dúvida, vamos começar essa primeira entrevista com Aprovados. Yasmin, me conta um pouquinho primeiro sobre você. Quem você é, de onde você é, quantos anos você tem e qual foi sua aprovação. Bom, meu nome é Yasmin, né? Eu tenho 17 anos, sou de uma cidade não muito conhecida de Minas, Governador Valadares. E, bom, assim, eu me formei ano passado. Uhum. Esse ano eu já tô indo, né? Tô até cheio de caixas aqui atrás de mim, acho que não dá pra ver, porque eu vou me mudar para Belo Horizonte, poder Ai, fazer sim. faculdade. Que maravilhosa. Vai fazer qual curso? Em qual faculdade? Eu vou fazer arquitetura. E foi uma reviravolta imensa para eu poder descobrir que eu queria fazer arquitetura, porque eu comecei, acho que como a maioria das pessoas, né, com aquela ideia da medicina. Uhum. E eu acabei descobrindo, tanto pelo seu curso, que não era em si a minha vocação. Entendi. E aí, o que você imagina pro futuro, assim? Como é que você se imagina daqui a 5, 10 anos? Bom, daqui a 5 ou 10 anos eu acho que eu já vou estar formada, né, que são 5 anos, e eu tenho intenção de ir para a área sustentável, Que sabe? maneiro. Eu quero ir para arquitetura sustentável e também, se der, daqui a alguns anos, né? Porque a energia renovável está crescendo muito, eu também quero Que estudar um incrível. pouco sobre isso. Olha, sensacional, sensacional, incrível. Deixa eu te perguntar algumas coisinhas aqui sobre esse ano de vestibular. Então, você fez, junto com o terceiro ano, o estudo pro vestibular? Como é que foi? Quando é que você começou? Bom, eu tinha um caminho todo traçado, né? Porque, infelizmente, eu não tenho como aplicar para ProUni nem Fies, Aham. por causa do meu pai. E, bom, eu estava lá, né, pensando, porque eu acabei me apaixonando pela faculdade que eu vou entrar, só que ela é uma faculdade particular. Então, Uhum. como eu pensei assim, eu não vou conseguir bolsa, então pra mim não tem como Sim, entrar, sim. né? Então eu tinha uma ideia totalmente assim, virada, pra poder tentar outra faculdade que eu conseguisse. Porém, no meu terceiro ano, a minha escola anunciou um campeonato de matemática. Foi por onde eu consegui a minha bolsa. Olha, que E aí, maneiro. por pouco eu não consegui participar, porque eu sou um pouco adiantada. Eu Uhum. passei a maior parte do meu terceiro ano com 16 anos, eu fiz só no finalzinho. E a idade mínima era 17. Ah, Mas entendi. um pouquinho antes eles abriram uma exceção e deixaram todo o ensino médio participar. E aí eu consegui entrar no campeonato. Ai, que maneiro, que maneiro. E como é que foi esse campeonato? Eram Ele provas? era um campeonato que tinha muitas questões. E foi por Uhum. onde eu usei para poder estudar. Eu Que passei, acho incrível. que, uns meses só estudando. Eu pegava as questões antigas do campeonato, que era um pouco difícil de achar, porque eram muito específicas. E Sim, também questões de lógica, porque era o que mais caía, né? E aí que eu maneiro. ficava assim, dias e dias só fazendo questões de matemática para Sim. poder ir. Que legal, que legal. E me conta um pouquinho da sua rotina, assim, mais ou menos, que hora você acordava, você tinha os compromissos, quanto tempo você estudava por dia, como é que funcionava a sua rotina? Bom, eu tinha uma rotina, assim, particularmente bem movimentada, mas nem tanto. Eu ia para a escola, então eu acordava mais ou menos 5 horas da manhã, porque eu moro um pouquinho longe da escola. E por minha escola ser militar, a gente tem que chegar no horário certo, Ah, senão sim. não entra. Aham. Então, eu também fazia alguns cursos, eu estava fazendo italiano, só que eu dei uma parada, porque Aham. eu acabei ficando tudo uma loucura, mas eu vou voltar, porque eu adoro. E também fazia um curso sobre AutoCAD, que é Caramba. mais voltado para arquitetura. Sim, sim. Eu não entendo nada do mundo da arquitetura, então pode me explicar tudo, tá? Vamos lá. Algumas coisinhas, outras perguntinhas, assim. Maiores dificuldades que você sentiu nesse ano vestibular, assim? Foi mais em relação ao conteúdo? Foi mais em relação a administrar tempo, a ter rotina, constância? Como é que foi isso? Eu acho que é constância, porque, particularmente, eu tinha pouca experiência com vestibular. Quando Uhum. eu entrei no curso, eu via assim, e eu ficava muito empolgada, né? Só que quando eu começava a fazer as questões, que eu via que eu estava errando tudo, isso me deixava muito para baixo. Então, às vezes, eu tinha muito. No começo, o que eu mais fazia era desistir, sabe? Mas até meu namorado, que ele me apoia muito, ele sempre falava, não, não desiste. Ele ficava lá me motivando e eu Hum. continuava.
Não, perfeito, perfeito. A constância, ela é a parte mais difícil, né? Entender que errar é normal, que errar é estudar, né? Esse início é muito difícil, a gente erra tudo e tal. Você entrou mais ou menos, você diria, sem base ou com base já? Pra começar a estudar? Eu acho que sem base nenhuma, porque eu Aham. entrei, eu tive meus 2 primeiros anos de ensino médio na pandemia Ah, e eu sim. só ano passado voltei no terceiro ano e parece assim que passou tudo super rápido e eu nem tive o primeiro e segundo ano. Então, Entendi. assim, eu entrei, eu acho que eu tava começando o segundo ano e eu ainda não sabia direito o que eu queria. Na verdade, o seu curso me ajudou muito a encontrar minha vocação, Que porque maneiro. eu tinha essa ideia, né? Meus pais queriam muito que eu fizesse medicina e eu não tinha aquele motivo, sabe? Mas eu falava assim, por falar. Quando eu Entendi. entrei, eu vi tantas pessoas apaixonadas pela profissão e eu vi assim, não tem isso em mim, sabe? Isso não tem aquele fogo que move o meu coração pra falar assim, é isso que eu quero. E aí eu fui Entendo. descobrindo tudo, até achar algo que realmente aquece meu coração. Isso é muito incrível, ainda mais essa área que você escolheu. Nossa, sensacional, sensacional mesmo. Vamos lá. Arrependimento. Você arrepende de alguma coisa na época do vestibular, assim? De alguma coisa que você fez e falou, se eu tivesse feito diferente. Alguma coisa que você se arrepende ou não? Você seguiria a mesma coisa? Eu acho que assim, eu seguiria a mesma coisa, mas eu me arrependo um pouco de duvidar muito de mim, sabe? Eu Uhum. sempre tive isso. Eu achava que, até por comparar muito, porque a gente vai no Instagram, a gente vê aquele tanto de pessoa conseguindo aprovação, conseguindo tudo, a gente fala assim, nossa, Eu nunca vou chegar lá. será que eu também vou conseguir? Eu não vou chegar lá? Então, assim, eu duvidava muito de mim. Eu, às vezes eu só falava assim, eu não vou conseguir. E eu consegui da forma mais inusitada que eu Sim, imaginava, sabe? sim. E isso é legal porque a gente chega lá e fala, cara, eu consegui, mas parece que a gente só sente capaz quando chega lá. E quando chega lá não adianta mais, né? Porque a gente já, já percebeu que é capaz. A gente tem que sentir desde o início, né? E é difícil. É difícil a gente É imaginar que a muito gente vai difícil. conseguir, né? Concordo, concordo. Ah, pequenas conquistas. O que são pequenas conquistas? Quando é que você começou a perceber que você estava evoluindo, assim? O que você começou a sentir que você estava chegando lá? Algumas pequenas conquistas, assim, que te falou, olha, tô no caminho certo. Quando eu tava no campeonato, a minha primeira nota, porque ele tinha várias fases Uhum. na etapa classificatória para poder ir pra final. No meu primeiro, eu tive uma nota bem mediana. Eu acho que eram 70 pontos. Uhum. Assim, eu fiquei um pouco mais animada, porque todo mundo passava pra outra etapa. Só que nas outras etapas, as minhas notas começaram a aumentar muito. Eu errava, tipo, uma questão e era uma 10. Eu errava só uma, eu errava. Teve um que eu não errei nenhum, que foi o Que último, que eu consegui incrível. acertar tudo. E assim, eu via que de pouco a pouco eu melhorava. Eu era um pouquinho melhor do que o outro. Eu errava uma questão, mas às vezes eu pesquisava, né? A gente tinha um tempo até grande para poder fazer as questões. Às vezes eu estava fazendo uma questão, aí eu percebi assim, não, para poder fazer essa questão, eu devia ter feito aquela outra de outra forma, né? Porque todas as questões eram interligadas. Ai, deve ser Então, difícil. Isso é bem difícil. é um pouco difícil, ainda mais era, a gente tinha que não só pensar na lógica matemática, mas pensar em raciocinar um texto que eles davam. Então, assim, era bem diferente do que eu tinha acesso. Porque na escola, geralmente, as questões são muito a mesma coisa, então a gente não tem esse desafio. Tanto que eram Entendi. desafios, né? O nome mesmo. Aham. E eu vi que eu ia melhorando, de pouco a pouco, até que no final eu fiquei em quinto lugar. E assim, eram 90 e tantas pessoas, então eu fiquei Caramba. muito, muito animada. Meus parabéns mesmo, mesmo, É, mesmo. E muito legal esse sistema de seleção, né? Então eles dão bolsas para os primeiros colocados nesse concurso. Que maneiro. Isso é muito sim. legal. Na verdade, na final, toda essa etapa é meio que zerada. Então, na final, Hum, você faz os pontos. Né? No dia, minha nota não foi super alta, na verdade, eu não fiquei tão bem, porque eu fiquei tão nervosa. ai, E assim, sim. eu acho que foi um momento desafiante na minha vida, porque eu sou muito tímida. Tenho até um pouco de dificuldade de falar Você aqui. tá E eu perfeita, ficava tá? tão Você tá nervosa. perfeita aqui. Eu tremia tanto que às vezes era 2 minutos para fazer, né, na final a questão. Eu tremia tanto que às vezes eu não conseguia. E aí, minha parceira, né, ela tentava me ajudar e eu lá tremendo, tremendo, não Sim. conseguia. E no começo, nas primeiras questões, eu quase não conseguia fazer.
sabe? Aí nas outras eu já fui conseguir e tal. O que passou na sua cabeça nesse momento? O que te ajudou, assim? Alguma frase que te motivou naquele momento para sair desse ciclo ali e conseguir focar na hora da prova? Porque isso é muito comum acontecer em qualquer prova, né? No Enem, ou em provas de vestibular também. Alguma coisa que te tirou desse momento e te colocou de volta no jogo? Eu acho que é pensando que eu não tinha o dever de conseguir, mas não é assim, eu não ia morrer se eu não fosse. Eu tava tentando acreditar um pouco mais em mim mesma, porque eu acho que uma coisa minha, acho que de muitas pessoas no vestibular, porque o vestibular é um ambiente, é um lugar, tipo assim, muito nervoso. Principalmente Sim. Enem, eu já fiz 2 Enems e eu sei como que é. Às vezes a gente pensa, nossa, tá demorando muito pra acabar e nossa, é muito tempo que eu vou ficar nessa sala, sala quente, nem todos têm ar-condicionado, né? Sim. Então, assim, a gente fica num ambiente que a gente pensa, poxa, daqui a um tempo eu vou embora, se eu não conseguir, eu não vou conseguir mais. Não, porque a gente pode tentar outra vez. É Tem verdade. outras formas. Inclusive, eu ia tentar conseguir uma bolsa pelo vestibular da faculdade e acabei que eu nem precisei, tipo, me preocupar com isso. Às vezes as coisas vêm no nosso caminho e a gente É nem mesmo verdade. ia atrás. Eu gosto muito disso também, parece estranho, mas eu pensei exatamente isso no Enem. Eu falei, olha, eu tenho outras tentativas, não é a minha última tentativa. E parece que é meio desistir, né? Ah, não, você não tá levando a sério. Não, mas você tira tanto um peso em cima daquilo que você consegue fazer com muito mais leveza. Você fala, não, não é minha última chance, eu posso tentar de novo. Às vezes vai ser difícil, a gente não quer tentar de novo, mas quanto menos a gente pensar nisso, mais certo dá. E eu falo, né, É, quem menos está preocupado em passar rápido, mais rápido passa. É muito legal ver isso acontecer. É muito legal mesmo. E nossa, eu tô adorando. Eu realmente nunca tinha ouvido falar sobre esse processo. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Deixa eu ver outras coisinhas aqui. O que você ouvia das pessoas ao redor, né? Isso todas são perguntas que as pessoas também pediram para colocar. Que, por exemplo, você se sentia apoiada por pessoas ao seu redor? Alguma pessoa te falou alguma coisa que te colocou para baixo alguma vez? Como é que você se sentia assim, família, amigos, tudo mais? eu me senti extremamente pressionada, Imagino. porque eu nunca fui de participar de campeonato. Eu sempre, igual, como eu falei pra você, eu duvidava muito de mim mesma, então eu nem me inscrevia nos campeonatos. Esse foi o único que eu me inscrevi, porque, sei, parece que veio uma luz em mim e falou assim, se inscreva nisso. E na minha escola, a minha nota de classificação foi a maior. Só que Uhum. tinha várias pessoas que já faziam muitos campeonatos, que fizeram também, a nota deles foi menor que a minha. E assim, Sim. as pessoas começaram a me pressionar demais, porque falaram assim, ah, ele venceu tantas Obmap, sei lá o quê, você não venceu nenhuma, o que você vai fazer? Como que você vai competir? E assim, isso eu acho que foi o que piorou pra mim lá no momento pra me deixar mais nervosa. Uhum. Eu me comparando tanto, assim, nossa, as pessoas estão esperando que eu consiga, tá todo mundo esperando que eu consiga. E assim, eu acho que foi o que mais me deu dificuldade. É as pessoas duvidando, sabe, Entendi. pressionando. E era mais colegas, Como assim, que você você? sentia, mais da parte dos seus colegas. Sim, mais parte de colegas, porque meus amigos me apoiavam muito. Sim. É porque amigo, se não apoiar, né, não é amigo. Não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Deixa eu ver. Eu tenho uma pergunta bem legal, que é, você imaginava que você ia passar? Assim, quando você terminou a prova? Você saiu o resultado na hora? Não, você tinha que esperar o resultado? Como é que foi esse momento ali? A gente só tem o primeiro resultado, porque soma os dois resultados, né? Da Ah, classificatória com aquela da sim. final. Por isso que eu fiquei com uma nota alta, porque na classificatória minha nota foi bem alta. Mas assim, eu acho que eu fiquei tão nervosa no momento que depois que acabou, foi como se, sei lá, tirasse um peso de mim, que eu fiquei assim, consegui pensar muito. Mas na viagem de volta, porque o campeonato foi em Belo Horizonte, eu moro a umas 6 horas de Belo Horizonte, então Deu tempo pra pensar, né? eu comecei a pensar muito. E quando eu tava chegando em casa, assim, faltando 1, 2 horas, eu comecei a ficar assim, pensando, acho que eu não vou conseguir. Será que vai dar certo tudo isso? Eu não sabia o que eu teria que fazer depois dali, né? Então, assim, foi muito desafiador, mas deu tudo Deu tudo certo. certo, deu tudo certo. Ai, perfeito. E uma última pergunta dessa fase ali, sua reação ao ver o nome na lista. O que você fez? Você gritou, você ligou pra alguém, você chorou? Como é que foi sua reação?
Nossa, eu lembro que tinha o dia marcado pra sair e tava demorando muito. Sabe? Sempre, né? No final da tarde, sempre sai. Só que eu, pelo menos, eu sou uma pessoa muito religiosa em questão da minha fé, sabe? Então eu tava muito nervosa. Aquele dia eu passei o dia todo nervoso. Eu fui pra um cantinho, peguei minha bibliazinha, conversei com Deus, sabe? Foi um tempinho que eu tive pedindo ajuda pra que, caso pudesse, tudo desse certo, sabe? E parece que eu pelo menos acredito nessas coisas, mas depois que eu fiz isso, eu conversei com Deus, eu entrei no meu quarto, o resultado saiu. Então, Ai. assim, eu com muito medo de abrir, eu fiquei acho que uns 10 minutos só pra poder abrir aquilo lá, porque o medo era muito. Sim. E eu vi que eu fiquei na primeira colocação pra bolsa. Eu consegui o maior resultado de bolsa. E assim, eu comecei a chorar, eu fui ver minha Ai, meu mãe, Deus. abracei. E assim, foi um momento muito especial pra mim, Sua mãe sabe? tava com você? Minha mãe tava aqui. Ai, que coisa mais linda. Nossa, ela deve ter chorado junto com você. Que coisa mais linda, que coisa mais emocionante. Olha, esse momento da aprovação é único, né? A gente tinha que. Inclusive, fica a dica aqui pra todo vestibulando. Não sei se você gravou. Gravem, gravem, e levem isso pra vida de vocês. É muito lindo. É muito lindo ver esse Mas eu momento. tava tão assim que eu Você nem nem pensou pensei. nisso. Aham, eu também não, eu também não. Não, a minha aprovação, o SISU, né, foi na autoescola. Eu tava na autoescola. Nossa, Eu tava numa aula teórica da autoescola. E eu olhei assim, eu passei. O que eu faço? Eu quero gritar. Eu não... Foi terrível. Pior, pior aprovação, pior reação de aprovação do mundo foi a minha. Ai, com ai. vontade de sair correndo e, sei lá, gritar, É, ficar sentada lá pra aham. poder. Tipo, dá licença, professor. Deixa ele só gritar porque eu passei em medicina. Foi tipo isso. E me conta, as aulas vão começar quando? Como é que tá sendo isso? As aulas vão começar daqui a, deixa eu ver, umas 2 semanas? Ah, Não, já? um pouquinho mais. Vai começar dia 15. Nossa, ótimo! É, Ótimo, nem dá tempo pra. Já é só juntar as coisas, fazer a mudança. Ai, que maneiro. e aí, o fato de mudar pra outra cidade é tudo, assim, tudo mais difícil, né? Mas deu tudo certo. O meu apartamento, eles aprovaram a minha ficha, porque eu tava com medo de não aprovar e Ah, chegar lá e não ter onde ficar. Mas nossa, deu tudo sim. certo. Temos apartamento, temos então matrícula, temos tudo para começar a faculdade. Que coisa maravilhosa. Ai, Yasmin, que coisa linda. Olha, eu tô muito, muito feliz de fazer essa entrevista contigo. Ai, eu tô me sentindo como se tivesse sido aprovado também. Que coisa maravilhosa, viu? É Parabéns muito bom. mesmo. Parabéns Muito mesmo. obrigada. É isso. Aí agora eu também coloquei no roteiro, se quiser tirar alguma dúvida comigo, assim, da faculdade. Claro que minha faculdade foi diferente, né? Mas alguma coisa que você queira saber sobre como estudar, como preparar para alguma coisa nessa nova fase? Eu acho que assim, sempre que a gente sai do ensino médio e vai direto pra faculdade, a gente fica pensando como que é o sistema de estudo. A gente sabe que é diferente, mas Sim. o fato de, tipo assim, não é uma coisa. E na escola, pelo menos no Brasil é muito assim, a gente estuda mais pra decorar as coisas. Eu fico pensando, porque, principalmente pro meu curso, ele é um curso um pouco mais difícil, porque é uma carga horária muito grande, tem Sim. muito trabalho pra você fazer, prova nem tanto. Uhum. Mas eu penso muito nas provas, né? Mesmo sabendo que não tem tanto, a gente sempre pensa nas provas. E eu queria saber como que é esse sistema, como que funciona as provas na faculdade. Porque Entendi, perfeito. Eu fiz 3 faculdades diferentes, então eu vou poder falar um pouquinho de cada uma delas, né? Eu tinha uma. Primeira faculdade foi muito assim, né? Tinha muito mais trabalho do que prova, que foi artes cênicas. E as mesmas provas eram provas muito práticas, então tinha pouca realmente teoria que você tinha que estudar, vamos dizer assim, decorar as coisas para passar na prova, né? Então era uma coisa muito prática. A de história já era uma prova que era o seguinte: você tinha um banco de questões, eles tinham um banco de questões. Você agendava o dia da prova e lá sorteavam algumas questões, tinha questões abertas e fechadas. E aí eram questões bem realmente do material que eles passavam. Eles passavam a referência dos livros. Ó, tem que ler livro tal, livro tal, livro tal. Eles até, você podia até pegar esse livro, eles meio que
Nossa, eles tinham material teórico, assim, eles mandavam pra sua casa, era bem legal isso. E aí a gente estudava aquilo, fazia as provas, e a prova era bem condizente com o que eles tinham passado. Isso era muito bom. Na medicina, eu achei o mais aleatório do mundo, porque a gente tinha tanto provas teóricas, tinha prova prática, tinha prova multimídia, que é no telão, né? E você vai escrevendo ali com base nas imagens que iam aparecendo. E o que eu mais senti dificuldade na medicina é porque cada professor fazia de um jeito. Cada professor ia escolher o jeito da prova que ele queria, a dificuldade da prova que ele queria, o que ele ia cobrar, então era muito mais difícil saber o que estudar. Claro que também tinha referência, né, dos livros, mas você não tinha aquele coisa tão clara de vou estudar isso e é isso que vai cair na prova. Isso eu tinha um pouquinho mais de dificuldade. Mas no geral, o que eu percebo assim, ajuda muito você conhecer o estilo da prova do professor, e por isso os veteranos sempre foram, assim, pessoas muito que me ajudavam muito nisso. Falar, olha, esse professor ele gosta muito das provas discursivas, ele gosta que escreve muito, então escreve bastante na prova dele, né? Então a gente tinha essas dicas, assim, eu acho que ter essa proximidade com os veteranos para perguntar como é que esse professor gosta da prova, o que ele geralmente cobra, o que a gente pode estudar, qual material a gente usa, isso ajudou muito, muito. Então, minha dica, assim, para todo mundo que vai começar a faculdade agora é tenha bons veteranos, né? Amigos veteranos, assim. Não só pelo interesse das provas, mas porque também eles vão te ajudar muito na vida. E você também seja uma excelente veterana para os seus calouros em breve. O tempo de calouro passa muito rápido. Em breve você já tem uma galera atrás de você ali chegando para ajudar. Então seja essa pessoa que pede ajuda e também que oferece ajuda para quem tá chegando. Eu acho que isso é a melhor dica para como se preparar bem para as provas, de acordo com cada professor. E provavelmente é assim, né? A maioria das faculdades é assim. Cada professor escolhe o jeito da prova, o perfil da prova, e aí a gente segue ali. Beleza, beleza. Bom, eu particularmente já sou essa pessoa que procura, né? Isso é Inclusive, já ótimo. procurei uma pessoa. Eu vejo que é um ambiente totalmente diferente a faculdade do que a Eu escola. senti Porque isso todo também. mundo se ajuda, entendeu? Todo mundo tá tentando se ajudar. Acho que por ser um ambiente, vamos dizer, mais sério, as pessoas todas se importam muito com as outras, estão sempre se preocupando em ajudar. E eu acho A quinta série nunca sai das pessoas, né? A gente vê isso. Mas sim, eu senti isso também. Eu senti que no início da faculdade as pessoas ainda entraram com um clima meio competitivo, acho, por causa do vestibular. Mas depois de um tempo o pessoal viu que se ajudar era melhor. Achei que todo mundo ganhava se ajudava. Então eu comecei a sentir um pouco mais isso das pessoas também. E as pessoas amadurecem também ao longo da faculdade, então eu concordo, eu concordo. É um ambiente bem diferente. E agora, por fim, pra gente fechar, me fala aqui alguma dica, alguma coisa que você falaria para os vestibulandos que estão ali estudando, estão com aquela insegurança também de será que eu vou conseguir passar? Fala uma mensagenzinha ali para quem tá na luta. Bom, eu acho que o que mais me pegou, e pelo que eu vejo, assim, eu sempre tô lendo os comentários das pessoas, é manter forte e não desistir. Porque no começo a gente erra muito mesmo, é normal. Em tudo que a gente faz na vida, no começo a gente vai começar errando, porque ninguém começa perfeito em nada. Então a minha dica é continue acreditando em você mesmo. No começo você vai errar muito mesmo, e vai demorar um pouquinho, mas você vai vendo os resultados de e você vai melhorando e continue acreditando em você mesmo, porque não adianta, pode ter 100 pessoas acreditando em você mesmo. Se você mesmo não estiver acreditando, não importa quantas pessoas estejam, então você é quem tem que ser forte por você mesmo. É acreditar antes de dar certo, né? Não depois que dá certo. É acreditar desde o início, é verdade. Ah, Yasmin, foi um prazer enorme, enorme fazer essa entrevista contigo. Vou encerrar aqui a gravação. Obrigada mesmo, obrigada mesmo.